Olá a todos, meu nome é Rubens Thiago Palma. Hoje, dia 6 de 3 de 2016, são 0 horas e 6 minutos. Hoje estarei fazendo mais um vídeo análise de uma série de vídeos análises que estou fazendo sobre palestras e pregações de líderes religiosos, comparando com os fatos históricos e comparando com as cópias em grego e aramaico mais antigos, conferindo assim se o que esses líderes religiosos ensinam confere ou não. Também gostaria de anunciar a vocês para que compartilhassem aí o meu blog Apologia em Tela, para que as pessoas possam estar tendo acesso a informações, a estudos, sobre religião, e também é onde eu coloco os meus vídeos para que as pessoas possam estar tendo acesso a estas informações. Então, compartilhem o vídeo e compartilhem aí o meu blog. Bom, o que eu irei falar sobre esse vídeo é o vídeo de Augusto Nicodemos, Polêmicas na Igreja. Basicamente, o que ele vem falar aí é sobre o que ele chama de judaizantes, ou seja, as pessoas que têm uma fé judaica, e que preferem seguir aí de certa forma o judaísmo do que o cristianismo. Então isso tem sido para ele uma ameaça, e ele está exortando nessa palestra a que não há nenhuma necessidade de se ter uma fé judaica, e sim que somente somos salvos pela fé em Cristo, segundo as palavras dele. O vídeo está aí, você pode assistir por completo. Mas eu vou fazer só uma observação, porque muitas coisas que esses palestrantes, que esses pregadores falam, são palavras, são ditos distorcidos, informações que muitas vezes, acredito eu, por essas pessoas não estudar. Essas pessoas têm tempo, essas pessoas vivem do dízimo da igreja, mas parece que não estudam, parece que não pesquisam, e depois vêm fazer uma palestra e colocam no YouTube e acabam falando um monte de besteira aí. E eu vou mostrar uma dessas besteiras que ele comentou e cometeu neste vídeo. Então eu vou rodar um pouco o vídeo para frente e vou mostrar exatamente sobre o que ele vai dizer. Vai ser só um pedacinho porque vai ser rápido. Depois ele estará comentando sobre o livro de Gálatas e estarei entrando num outro vídeo e falarei melhor a respeito do livro de Gálatas. Ok? Então vamos ver só primeiramente esta parte que ele vai estar se referindo aqui aos judaizantes. Tipo assim, o nome de Jesus é Yehoshua. E onde é Yehoshua? O Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego é Jesus. Por que os apóstolos não viram isso, que tem que chamar Jesus de Yeshua, Hamashia? Se fosse, por que eles não escreveram? Escreveram em grego. Onde é Jesus? Então, papo furado desse tipo aí que acontece, e o pessoal vai como se o judaísmo fosse a coisa essencial e principal. Se Paulo tivesse vindo hoje, eu tenho... Então,
Só vou comentar esse pedacinho. Você viu que ele comentou que é um papo furado. Bom, primeiramente eu vou dizer que papo furado é essa besteira que ele está comentando aí. Porque eu vou mostrar para vocês dentro da história com relatos dos pais da igreja que o evangelho, ou seja, aquilo que foi escrito pelas mãos dos apóstolos, foi escrito em hebraico e em aramaico e não em grego. O que nós temos hoje? O que nós temos hoje são cópias em grego e cópias em aramaico. O que os especialistas explicam, os acadêmicos explicam, é que como as cópias mais antigas que temos hoje estão em grego, então eles deduzem que o Novo Testamento foi escrito em grego. Não foi escrito em grego porque os apóstolos escreveram em grego, e sim porque aquilo que chegou para nós está em grego, mas não que necessariamente os apóstolos teriam escrito em grego. A lógica é: se Yeshua, conhecido como Jesus, falava o aramaico, e juntamente os outros apóstolos falavam o aramaico, logicamente, se o que eles fossem escrever, eles escreveriam na sua língua. Não teria lógica eu, que falo português, escrever um livro em inglês, se eu quero publicar o meu livro aqui no Brasil. Então, é uma falta de lógica, mas eu vou estar mostrando isso dentro da história, que aquilo que os apóstolos escreveram foi em hebraico e aramaico. Vamos ver o que os pais das igrejas têm a dizer sobre isso daí. Vamos ver primeiramente. Clemente diz que Mateus havia escrito seu evangelho em língua hebraica para os hebreus, ou seja, para os judeus. Marcos e Lucas já tinham publicado seus respectivos evangelhos. Só para resumir, vamos ver a bibliografia. Aqui está na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, no livro 3, no capítulo 24, você pode dar uma conferida lá. Vamos ver mais aqui. Irineu diz que Mateus publicou entre os hebreus em sua própria língua, ou seja, o hebraico, o evangelho também escrito, ou seja, Mateus escreveu o seu evangelho em língua hebraica, certo? Vamos ver qual que é aqui, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, no livro 5, no capítulo 8, também você pode estar conferindo esta bibliografia. Vamos ver o que Orígenes diz, né? Orígenes diz acerca dos 4 evangelhos, que também são os únicos que não foram discutidos na Igreja de Deus que está sob o céu. Por tradição aprendi, diz Orígenes, que o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Mateus, que foi por algum tempo arrecadador e depois apóstolo de Jesus Cristo, que o compôs em língua hebraica e o publicou para os fiéis procedente do judaísmo. Então, mais um testemunho que diz que o livro de Mateus foi escrito em hebraico, certo? Vamos ver se eu consigo achar a bibliografia aqui. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, o livro 6, no capítulo 25. Também, deixa eu descer um pouco mais aqui abaixo do livro para a gente poder confirmar uma outra testemunha. Jerônimo fala sobre isso, outros pais da igreja falam também, mas eu estou trazendo só algumas provas mais claras sobre este assunto. Aqui está. Esse bispo aqui, o bispo Epifânio, ele diz o seguinte a respeito dos judeus que tinham, né, o evangelho de Mateus nas mãos. Eu vou ler diretamente o que ele diz sobre o que fala sobre isso daí.
ele diz o seguinte: pois dentre eles, ou seja, os nazarenos, a Torá inteira, os Nevim, que são os profetas, os Ketuvim, que são os escritos, são lidos em hebraico, como também o são entre os judeus. Eles são diferentes dos judeus, diferentes dos cristãos, apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas eles ainda estão na Torá, circuncisão, Shabat e o restante. Eles não estão de acordo com os cristãos. Eles não são nada mais do que judeus. Eles possuem o Evangelho segundo Mateus, completamente em hebraico. Agora prestem atenção no que o bispo fala, tal qual foram escritas originalmente. A bibliografia é Contra Heresias, Panário 9, de Epifânio de Salamida. Então ficou claro aqui que eu li para vocês. Há mais testemunhas que falam sobre isso aí, não são só essas, que os evangelhos foram escritos em hebraico e aramaico. Embora eu só tenha citado o evangelho de Mateus, que foi publicado em hebraico para os judeus, né? E fica aquela questão, mas e Lucas e Marcos, né? Qual língua eles escreveram? Primeiramente, sabemos que Marcos ele andava com Pedro e Pedro falava o aramaico. Logicamente que Marcos também falava o aramaico, porque eles se comunicavam, a não ser que Marcos fosse bilíngue, soubesse falar tanto o grego como o aramaico, e então ele resolveu escrever o seu evangelho em grego. Mas a questão Mateus, ficou claro que foi escrito o evangelho em hebraico, e quando se fala de Marcos, Lucas e João, nenhum pai da igreja diz que esses evangelhos foram escritos em grego. Não há relato. Eles também não falam que foi escrito em aramaico, mas a lógica é que foi escrito em aramaico porque era a língua que eles falavam. Pois bem, tendo passado esta parte, vamos só dar uma passada aqui nas escrituras, né, no chamado Novo Testamento, para ver que o hebraico, o aramaico, era uma língua viva na época dos apóstolos ali, entre o povo de Israel, né? Para não ficar dúvidas aí, para dizer que eles escreveram em grego, né? Então tem uma passagem aqui de Atos 21:40, em que está escrito assim: e havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Uma outra citação, Atos 22:2, diz: e quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, ou seja, ao povo de Jerusalém, maior silêncio guardaram. E uma outra citação, em Atos 26:14, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, a língua hebraica, o aramaico, era uma língua viva, totalmente fluente dentro de Jerusalém. Então não tem lógica falar que os apóstolos escreveram em grego. Agora a questão ele falou que o nome Yeshua se pronunciava Yehoshua. Na verdade, é uma falta de informação muito grande do Augusto Nicodemos. Não conhece nada, fala muita besteira. Primeiramente, Yehoshua é o nome que conhecemos como Josué. E existe o nome Yeshua. Qual que é a diferença? A diferença é que Yeshua ele vem do verbo Yashá, que significa salvar. Então, Yeshua significa salvar ou salvador. Então, o nome Yeshua ele não é um encurtamento do nome Yehoshua.
Ele vem direto do verbo Yashá, que significa Yeshua. Acontece, antes de eu comentar sobre a transliteração do grego, acontece, por exemplo, vamos ver aqui no próprio versículo 15 aqui, né, no aramaico. Vamos ver aqui. No próprio, aqui aparece o nome aqui, ó, em letras aramaicas aqui. Eu vou tentar assinalar aqui. Aqui, ó. Nós temos a letra Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua. Está escrito Yeshua. Não está escrito Iesus. Está no aramaico. A questão é, tanto as cópias mais antigas que temos no grego, também temos cópias antigas no aramaico que também procedem do quarto século. Para trás não temos mais nada a não ser fragmentos. Então, eu tenho um relato em aramaico do Novo Testamento em que o nome é Yeshua, não é Yehoshua, igual ele fala. Ele fala porque ele não conhece, ele desconhece o que ele está falando, ele não domina o assunto. Então, o nome aqui está Yeshua no aramaico. É o mesmo nome em hebraico? Sim, é o mesmo nome em hebraico. Acontece que nós temos aqui no grego, eu vou mostrar para vocês, o nome Iesus, tá? Transliterado para o grego como Iesus. Qual que era o problema? Por que foi transliterado como Iesus? Muitas dessas coisas que esses pregadores pregam, eles desconhecem. Eles falam que foi o apóstolo que foi lá e escreveu, né? Falam de coisas que não conhecem. Eu vou mostrar por que foi transliterado como Iesus no grego. O nome Iesus é uma adaptação do nome Yeshu. Você pode perguntar, como assim? O nome hebraico Yeshua, ele é formado pela letra Yud, Shin, Vav e Ain. O nome Yeshu, ele é formado apenas pelo Yud, Shin e Vav. Não existe a letra Ain, certo? Agora eu vou provar para vocês que que o nome Yeshu que passou para Iesus com o testemunho do pai da igreja Irineu. O pai da igreja Irineu, em 130-202, faz menção do nome Iesus em seu livro Contra Heresias. Yeshua, para o grego, é Soter. Soter, que traduzido é Salvador. É essa a explicação que Irineu dá referente aos gnósticos. Mas o interessante é que ele vai falar sobre a transliteração. Vamos ver aqui. Aqui está. Deixa eu pegar a aplicação aqui em cima. Como pudemos observar, Irineu diz claramente que o nome Yeshua, ou seja, o nome Yud Shin Vav Ain, para o grego é Soter, que significa Salvador. Justino Marte também fala que o nome do Messias em grego significa Soter, Salvador, na língua grega. Deixa eu começar a dar a bibliografia para que vocês possam procurar. É a primeira apologia no capítulo 33, tá? Do livro de Justino Marte. Irineu e Justino Marte fazem um correspondente e não uma transliteração. Irineu diz que o nome Iesus, né, que depois veio para Jesus, é uma palavra adaptada pertencente à língua dos hebreus, ou seja, a palavra Iesus é hebraica e não grega. Parece absurdo, mas não é. O mais surpreendente é a explicação de Irineu para esse tipo de adaptação do hebraico para o grego, referente ao nome do Messias. Irineu afirma que o nome do Messias em hebraico contém 2 letras e meia, ou seja, Yud, que é a meia letra, Shin e Vav, letras inteiras. Segundo Irineu, o nome do Messias é Yeshu, que adaptado para o grego é Iesus. O sigma final, o S final, né, no grego é apenas para declinação. Sendo assim, a transliteração estaria correta. Irineu assegura ter ouvido daqueles que aprenderam dos que estão entre os judeus.
Irineu diz, ou seja, vamos ver como é que Irineu aprendeu como seria o nome de Yeshua. Ele diz assim: além disso, Iesus, que é uma palavra adaptada, pertencente à língua dos hebreus, contém, como declaram aqueles que aprendem entre eles, 2,5 letras. Então você veja bem, o que Irineu aprendeu? Ele aprendeu que o nome Yeshua, né, ele é Yeshu, ou seja, Yeshua é escrito com 4 letras hebraicas, 3,5 letras, melhor dizendo. A meia letra Yud, que é uma letra pequenininha. Aí nós temos o Shin, o Vav e o Ain, 3 letras inteiras. Irineu aprendeu 2,5 letras, como nós lemos aqui, o que é o Yud, meia letra, o Shin e o Vav, que são 2 letras inteiras. Veja que a letra A fica de fora, ou seja, por isso ele translitera como Iesus, porque para Irineu a letra A não existe. Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque na época, quando os fariseus, a seita dos fariseus, queriam de toda forma apagar o nome do Messias e acabar com aquilo que Yeshua havia ensinado, eles mudaram o nome do Messias, certo? Eles mudaram. Então eles simplesmente retiraram a letra Ain e ficou o nome Yeshu, que transliterou para o grego como Iesus. Agora é impressionante que o nome Yeshu é formado por 3 letras, o Yud, o Shin e o Vav, que é citado por Irineu, que são um acrônimo de Ismar Shimo Vezirro, que significa que seja apagado seu nome e sua memória. Então, parece até uma coincidência, mas não é, porque justamente o que os fariseus queriam é que o nome Yeshua desaparecesse. Porque se o nome dele desaparecesse, então era possível que aquilo que ele havia ensinado, aquilo que ele havia transmitido, iria acabar. Era uma seita que iria ser destruída. Então, nós vemos que o nome Iesus, que vem de Yeshu, é nada mais, nada menos que um nome de zombaria e de desejo por parte dos fariseus que esse nome fosse esquecido, que esse nome fosse apagado. Bom, eu vou dar a bibliografia sobre a transliteração que Irineu faz. Está em Contra Heresias, livro 2, no capítulo 24, certo? Então você pode dar uma olhada lá. Você vai encontrar esta informação que eu passei para você que está acompanhando este vídeo. Então nós vemos claramente que o senhor Augusto Nicodemos desconhece a história, desconhece o grego, desconhece o hebraico e desconhece o aramaico. Então ele acaba ensinando esse monte de besteira que ele ensinou aí. Eu nem vou continuar mais o vídeo, vou fazer um outro vídeo comentando sobre Gálatas, para a gente não perder muito tempo nesse vídeo e não ficar um vídeo muito longo. Mas eu espero que todos tenham entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo e tenta entender realmente como o nome veio parar. Então, quando os judaizantes preferem falar Yeshua, há um motivo sério e um motivo bom para isso. Não é porque querem ser melhor que ninguém. É porque estudam e conhecem a história, o que Augusto de Nicodemos desconhece. Ele desconhece totalmente a história. Ele fala de algo sem fundamento, sem bibliografia, sem qualquer citação histórica. Ele fala aquilo que o coração dele está cheio e não mostra nada de evidência e nada concreto sobre aquilo que ele comenta. Então espero que todos tenham compreendido e até o próximo vídeo.